Graça e paz, amados irmãos. Boa noite. Que alegria podemos ter o privilégio de nos reunir mais uma vez em torno do nome do Senhor, da sua pessoa maravilhosa. O Senhor nos deu esse dia para mais uma vez estarmos juntos diante dele, na sua presença. Amém? Com as nossas expectativas, como falávamos ontem, voltadas apenas para ele. Vou convidar os meus irmãos de maneira objetiva a irmos ao texto áureo daquilo que estamos compartilhando esses dias, Mateus, capítulo 16, um texto extremamente conhecido na história da igreja e que tem sido amplamente lido e meditado pelo povo de Deus em toda a sua história. E o Espírito Santo segue falando. Vamos então à leitura de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Como nós íamos compartilhando juntos e meditando nesse precioso texto desde a sexta-feira à noite, nosso Senhor, dentro desse contexto do capítulo 16, como nós mencionávamos antes ou ontem, ele passara próximo ao mar Mediterrâneo por aquelas duas cidades de Sidom, né? De Tiro e Sidom, e ali é a cidade onde as escrituras no capítulo 5 registram que ele fez muitos milagres, muitas curas, muitos milagres. Inclusive aí é o episódio da mulher cananeia que tinha a sua filha endemoniada e também teve esses demônios expelidos pelo poder do nosso Senhor. Ele segue com seus discípulos em direção ao lago de Genezaré, nessa cidade da Galileia, e segue o seu trabalho miraculoso de salvar, de curar, de expelir demônios. Segue o seu trabalho em frente. Me chama bastante atenção o fato dele não seguir direto para Jerusalém, senão voltar a Cesareia de Filipe, que fica à base do Monte Hermon. E aí, nessas águas claras de Cesareia, é o lugar onde ele precisa mostrar aos discípulos algo que até agora não tenha sido mostrado ou demonstrado. Cerca de 30 anos do seu ministério já havia sido cumprido. Faltava em torno de 6 meses para o seu processo ainda já de Jerusalém, crucificação e tudo que vocês já conhecem. Então, parece que num primeiro momento ele nos demonstra, não só aos seus discípulos, mas para nós na história, que ele não deseja dar apenas um desejo, demonstrar apenas o seu eterno poder e glória, senão dar testemunho da sua própria pessoa. O evangelho não é apenas aquilo que se faz, senão aquele quem ele é. O evangelho, então, está subdividido na pessoa, se pudéssemos dizer assim, na pessoa, na obra e nos ensinamentos do nosso Senhor. Os discípulos viram muito de todo esse trabalho. No capítulo 15 também acontece pela segunda vez a multiplicação dos pães. Muitos milagres, sinais, prodígios foram feitos pelo nosso Senhor. Mas quando ele vai levar os discípulos às águas claras de Cesareia de Filipe, ele vai demonstrar uma outra coisa. Ele vai dar um outro nível e tipo de testemunho. Esse testemunho não está ligado à sua obra. Esse testemunho não está ligado às coisas que ele faz. Esse testemunho está ligado a quem ele é.
Jamais, irmãos, jamais nós estaríamos sustentados apenas por vermos as suas obras. A base da nossa salvação, ainda que está baseada na sua obra, nós sempre temos que ter em conta que a pessoa precede a obra. Antes de haver o ensinamento, existem as obras. Antes mesmo de acontecerem as obras, existe a pessoa. Então o Senhor vai levar-nos sempre para esse lugar, para fazer essa pergunta para nós. Quem sou eu para você? Não é? Não apenas o que você viu acerca de mim, não apenas o que você ouviu acerca de mim, mas o que os seus olhos, quando foram abertos, viram quem sou eu. Essa é a pergunta que ele faz aos seus discípulos e essa também é a pergunta que ele faz a nós. Essa é a base do nascimento da igreja. Essa é a base do seu crescimento. Essa é a base do reino. Por isso que nós vamos observar, amados, que muitos dos problemas que nós vivemos, não apenas no tempo em que estamos vivendo, mas em toda a história, sempre tem a mesma base. A base é a deficiência de compreender quem ele é. E quando nós não compreendemos quem ele é, também nós não compreendemos o que ele quer. Isso se torna uma grande dificuldade para o povo de Deus. E compreender quem ele é depende de um passo. Depende de virar o nosso olhar, depende de virar o nosso ser. Depende da nossa rota ser redirecionada. Do fato de não apenas entendermos que precisamos fazer a obra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus da sua obra. E a maneira de conhecê-lo, como nós falávamos antes, não é apenas uma maneira literária para saber quem ele é de uma forma literária, mas entender que por trás dessa literatura o próprio Espírito Santo está trabalhando para infundir a natureza dessa bendita pessoa em nós, o Senhor Jesus. Então, a visão de Cesaré de Filipe é a visão que vai governar toda a nossa vida. Então, vamos entender isso, amados. Se a nossa visão for equivocada no início, ela também será equivocada no processo até o seu final. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos ainda nos dias da nossa peregrinação aqui. Porque se não partimos, é sinal de que ainda estamos aqui. E se estamos aqui, o Senhor ainda pode abrir os nossos olhos cada vez mais e melhor, para que possamos ver a essência de tudo aquilo que está no seu coração. Então, de tudo que nós viemos falando até agora, a base é de que Deus tem um filho. Essa base ela é suficiente para você perder a sua vida no mundo islâmico. Se entende até que existia um Jesus, se entende até que ele era um profeta, mas se ele era um filho de Deus, você morre. Mas quem é Jesus para você? O Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, Deus tem um centro e esse centro é o seu Filho. Tudo gravitaciona em torno dessa bendita pessoa. E detalhe, no texto que nós estamos lendo, as verdades que são colocadas aqui numa ordem, numa cadeia exata, apresenta a primeira coisa, ele como Filho do homem e como Filho de Deus. Já temos falado um pouco sobre isso. E agora nós vamos entendendo que a base do crescimento da igreja, até o seu estado de representação do rei nessa terra, e aí nós já estamos falando de reino, depende do conhecimento de quem ele é. Esse conhecimento relacional, esse conhecimento em que à medida que vamos, que penetramos a esse chamamento do Espírito Santo, não tem chamamento maior do que esse, irmão. Se você encontrar um, você me fala logo depois da reunião. Não existe um chamado maior do que esse, na voz e na obra do Espírito Santo. Abrir os nossos olhos e nos transmitir a pessoa do Filho. Na medida que nós somos edificados no Filho, é na mesma medida que o Filho é expresso, não é? Então, quando nós temos a igreja, nós temos 2 ou 3, pelo menos, lavados e remidos pelo seu sangue. Quando nós temos o reino, é porque essas 2 ou 3 pessoas, elas têm o encabeçamento e o governo de Cristo. À medida que Cristo vai sendo formado, na mesma medida vai sendo representado. E na mesma medida que ele vai sendo representado, o reino vai sendo expresso. O reino é uma pessoa, irmão, não é apenas um comportamento humano. Ele não é dessa terra. Ele desce para cá, mas ele não nasce aqui. Ele nasce nos céus. Por isso é chamado o reino dos céus. Até na teologia nós vamos observar que quando Jesus menciona suas parábolas,
e dentro do sinótico apenas Mateus menciona a expressão reino dos céus, você vai ver que ele se encontra em duas etapas. A primeira etapa é em toda a história da igreja, a partir do primeiro advento do nosso Senhor. E a segunda etapa é quando ele vem e nos leva para as bodas. Não é? Você vai ver que todas ou a maioria das parábolas, você vai ver esse princípio. O reino dos céus é semelhante a... Bom, então o que é o reino dos céus? É semelhante. Então eu vou ler essa parábola para entender o que é reino dos céus. E você vê então que ele faz parte de um primeiro momento, desde a primeira vinda do nosso Senhor, e num segundo momento, quando nós daqui vamos, não é? Depois de corpos glorificados, vamos para uma nova realidade. Aí nem sequer ainda é novos céus e nova terra, mas a segunda etapa disso que a palavra chama de reino dos céus. Então Deus não quer apenas uma casa. Entenda isso, Deus quer uma casa cheia. Ele já tem casa, irmão. Quando você e eu cremos, juntos formamos a casa de Deus. Mas Deus não quer apenas casa, Ele quer uma casa cheia para a sua morada em plenitude. Então esse é um vaso, a igreja é esse depositário desse precioso depósito, que é o próprio Deus. Nada você e eu podemos acrescentar à igreja, senão nós vamos danificá-la. Ela é um depósito, ela é um depositário para um depósito específico. E esse depósito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na medida que Cristo habita, é na mesma medida que o Pai habita, na mesma medida que o Espírito habita. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Cristo e também do Pai. Ser cheio de Deus é ser cheio do Pai, é ser cheio do Filho, é ser cheio do Espírito. Por que isso é assim? Porque são inseparáveis por essência, ainda que são trinos em pessoas. Onde está um, está outro, são inseparáveis. Então, Deus da glória habita na igreja. Quando você olha no Antigo Testamento, no tabernáculo, você vê aquela última coberta, e aquela coberta de pele de texugo. Se você buscar na internet, você vai ver o que é um texugo, ele é um rato grande. E a última coberta era formada por pele de texugo, e quando você olha, então você vai dizer, nossa, mas que rato esquisito. Se não tem olhos para ver, quem habita dentro é apenas um rato por fora, mas por dentro habita o Deus de toda a glória. Isso que parece para as pessoas do mundo que não têm aparência, por dentro habita o Deus de toda a glória. Bendito seja o seu nome. Então vamos voltar ao texto, acompanhe comigo então desde o versículo 17. Por favor, quando diz, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora entramos nesse texto, que fala da edificação, e logo depois, permitindo o Senhor, seguimos no texto que culmina com o assunto do reino. Passamos então do conhecimento do Filho e das provisões, passamos assim, irmãos, como um voo de águia, tá? Nós nem sequer pousamos, nós só passamos, porque não falamos dos conhecimentos específicos do Filho do Homem, falamos apenas que Ele é o Filho do Homem, e essa é a confissão adequada da igreja, que Ele é o Filho do Homem, que Ele é o Filho de Deus, e tudo starta daí. Todo o movimento a partir daí vai edificar a igreja e vai levar ela à condição de reino, de representatividade legal. Se quiser ver o reino, precisa ser trabalhado dentro dessa ordem. Conhecer o Filho de Deus e todas as suas provisões, porque são as suas provisões que são aceitáveis diante de Deus. Nada que podemos apresentar a Deus é aceitável, apenas o seu Filho. Quando Ele quis ver da igreja alguma coisa, ou melhor dizendo, quando Ele quis da igreja algo, Ele deu algo à igreja. O que Ele quis ver da igreja? A Cristo, porque ele é a representação legal do seu Pai. Então, quando Ele dá à igreja a Cristo, é porque Ele quer receber Cristo de volta, não é? Então, quando Ele demanda algo da igreja, o que Ele está demandando é Cristo. Ele não está demandando o seu bom comportamento. Ele está demandando Cristo, sim, como comportamento. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, está relacionado à formação de Cristo no corpo de Cristo, o que é chamado por Paulo de o mistério de Cristo. Cristo precisa ser formado em nós a fim de que
esse processo possa ser visto de testemunho em nós. Cristo sendo visto a partir da vida da igreja, o Pai que habita em luz impenetrável pode ser conhecido, como falávamos ontem. Então, esse texto agora que nós vamos ler é um texto que faz muita diferença e vai também confirmar essa exegese ou o nosso comentário sobre esse texto. Preste atenção nisso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. E a resposta do Senhor é: bem-aventurado, Simão. Isso é coisa do meu Pai. Parafraseando aqui. Você não teria condição de dizer quem eu sou. Porque só o Pai conhece o Filho, só o Filho conhece o Pai. Como você vai sair? De onde você saiu com isso? Mas é como se o Senhor dissesse agora: o Pai revelou para você quem sou eu, então eu vou te mostrar a igreja. É isso que está escrito aqui. Se nós não temos, irmãos, a revelação de quem é o Filho, dificilmente teremos revelação do que é a igreja. Porque por esse motivo também falávamos aos nossos irmãos ontem, não é? Que a igreja está dentro de Cristo. Vou voltando porque eu sei que às vezes não faz muito significado, mas depois que você volta e você meditando novamente, você começa a entender. A igreja é um mistério dentro de Cristo, como Cristo é um mistério dentro de Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quando o Pai revela ao Filho, bom, agora o Filho pode ser conhecido. Amém? Mas agora o Filho, a partir da sua obra e o estabelecimento do novo homem, que é a igreja, ele estabelece um princípio, e isso Paulo ensina em Efésios capítulo 3, que Deus quer, como Paulo fala, para que agora as muitas formas, né, as muitas formas de Cristo sejam conhecidas dos principados e potestades nos céus. Então, aqueles principados e potestades, eles viram todo, porque eles fazem parte daquele aspecto da criação invisível. Então, eles estiveram muito provavelmente testemunhando de toda aquela forma apoteótica em que Deus criava todas as coisas logo no Gênesis. Quando você adentra o Gênesis, disse Deus, e disse Deus haja, e disse Deus haja. Então havia provavelmente testemunho de tudo isso, não é? Mas agora, esses mesmos principados e potestades que conhecem essa parte da grandeza de Deus, eles precisam conhecer agora uma outra coisa. É um outro nível de testemunho que Deus vai dar a eles. E qual é o nível de testemunho que Deus vai dar a eles? É o testemunho da imagem. É o testemunho do comportamento. É o testemunho de como Deus faz, de como Deus é. Eles viram a Deus como Deus Todo-Poderoso. Agora também eles vão ver a Deus como aquele Deus bom, como aquele Deus misericordioso, como aquele Deus cheio de graça e de verdade. E onde que isso vai ser manifestado? No Filho e depois do Filho na igreja. Então a igreja passa a assumir essa condição de testemunho para que quando os olhos não só de pessoas ou de porque você tem pessoas com carne e tem pessoas sem carne também. A definição de pessoas não está atribuída somente ao ser humano. Tem pessoas também, nós somos como peixes em aquário, existe uma tão grande nuvem de testemunha que estão como que em volta, olhando todo esse comportamento daquilo que é a igreja. E por que eles estão olhando a igreja? Não é porque eles querem ver a igreja, mas que eles querem ver o que pode ser de Cristo manifestado nela. Então, por isso que Paulo fala, para que agora, pela igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus possam ser conhecidas. Não foram conhecidas. Alguma parte de Cristo em sua obra tem sido conhecida, quando ele andou por aqui. Mas a obra do Espírito Santo, no ministério de Cristo, vai ampliando essas possibilidades. Então, os anjos olham porque desejam aprender. Mas do que, na verdade, eles querem aprender de mim e de você? Não é exatamente de nós, mas é desse depósito no qual nós somos depositários. Entende? É esse testemunho que foi colocado em nós. Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, quando o Senhor Jesus fala para Pedro aqui, bem-aventurado você é, Simão, porque não foi carne e sangue, foi meu Pai que te revelou, e ele vai seguir. Também te digo, que tu és Pedro, um pequeno fragmento de pedra, de rocha, porque pedra é aquilo que você joga nos outros, né? A palavra técnica é rocha, mas a rocha aqui que é Pedro é Petros, no grego, né? Meus irmãos sabem. E a rocha que Jesus apresenta, que é a revelação que Pedro teve acerca de quem Jesus era, é Petra. Então um está ligado apenas a uma pedrinha da edificação junto com muitas outras desse grande edifício de Deus. A outra não.
a outra é a base, é o fundamento desse grande edifício. Pedro jamais poderia suportar o peso desse grande edifício. A rocha da revelação que Pedro recebe é de quem é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, já que agora foi revelado a Pedro quem é o Filho, Deus agora pode, o Senhor, Jesus pode revelar a Pedro o que é a igreja. Ele não fala igreja, ele fala edificação da igreja. Nessa revelação, Pedro, parafraseando novamente, essa revelação, Pedro, que você teve, irmãos, escuta isso com carinho. Essa revelação, Pedro, que você teve, essa revelação que você teve de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivente, é nessa base que eu vou construir, que eu vou edificar a minha igreja. Então, como é a igreja edificada? Falam para mim. Qual a base da edificação da igreja? O conhecimento de quem? Do Filho de Deus. A nossa vida relacional depende, todo o crescimento vai depender da nossa vida relacional com Ele. Se você não relaciona com Ele, você não pode vê-lo. Se eu e você não pudermos vê-lo, não temos como ser edificados. Porque é ao ver a Ele mesmo, como Ele é que nós entramos no processo de sobreedificação. Me acompanhe aqui algum texto que eu quero ler com vocês. 1 Pedro, capítulo, nós vamos ler alguns textos que vão ser necessários. 1 de Pedro, capítulo 2. Acompanhem comigo, por favor. Primeira Pedro diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive. Pedro recebeu uma revelação maravilhosa, irmãos. E agora ele sabe tudo relacionado à pedra. Esse mineral está muito claro na revelação divina de quem Deus é para ele. E aqui Pedro agora volta, falando sobre essa questão de pedra. Ele fala, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele é a pedra, essa mesma pedra da revelação que Pedro recebeu. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós também, como pedras. É a mesma revelação do que Jesus disse a ele. Você é pedra, e sobre a pedra da revelação que você recebeu do meu Pai, de quem sou eu, é que eu vou edificar a igreja. E agora, na sua carta, Pedro está falando a mesma coisa. Só que Pedro está linkando algo mais para nós. Pedro está dando uma dica, uma senha maravilhosa, né? no que tange a edificação da igreja, a necessidade que se tem desse texto de Pedro ser incluído no texto de Mateus 16 que nós vimos. Então, ele vai dizer, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, olha como ampliou a revelação de Pedro no tocante a esse assunto. Preste atenção, meus irmãos. Chegando-vos para ele, diz o verso, a parte B do verso, sois edificados. Existe uma forma de sermos edificados não nos achegando a ele? Não existe. Existe alguma forma de sermos edificados apenas lendo alguma coisa sobre ele? É o caminho, é um processo, mas é a essência? Não. Você pode chegar a essa reunião e não pode chegar e pode não chegar à edificação. Você pode chegar à Bíblia e necessariamente não encontrar a edificação. Nossa, irmão, o que você está falando? Eu estou falando de realidade espiritual. Nós conseguimos chegar muito próximo, mas às vezes chegamos próximo, mas não chegamos a ele mesmo. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Estava muito próximo, mas tinha uma multidão. Mas estava próximo, todos estavam no mesmo ambiente. Quando o Senhor diz alguém me tocou, fala, mestre, como alguém te tocou? Todos te apertam, a multidão está te apertando. Sim, mas aperta de uma maneira diferente. Às vezes a gente chega, mas não chega. Chegou muito perto, mas não tocou. Aquela mulher tocou, e quando ela tocou, a realidade espiritual aconteceu. É esse o ponto. É para isso que Deus está nos chamando, para tocar nele. Para chegar até a ele, para ter esse conhecimento, essa experiência viva, que é necessário. Altamente necessário, meus irmãos. Nós nascemos para isso. Para vê-lo e vê-lo.
A nossa estrutura, se formos estudar a antropologia bíblica, como Deus desenhou o homem, nossa, irmão, como está desenhado o homem. O homem está desenhado para Deus, ele está tão fortemente desenhado para Deus, que quando Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, falando do sal, que se ele for insípido, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e jogado pelos homens, ele coloca para nós um princípio maravilhoso, que o sal, ele tem leis de propósito e de desígnio. Ele está desenhado para algo específico, assim somos nós. Se perdermos o fio da meada daquilo para o qual fomos destinados, por propósito e destino, fica a vida completamente sem sentido. Para que serve um sal, você que é dona de casa, se ele não salga? Para mais nada. Para que serve o homem naquele desenho específico? Porque assim como o sal tem desenhos arquitetônicos, né, específicos, né, como tem minerais específicos para atender específicas necessidades, assim o ser humano, assim o espírito humano, as funções do espírito humano para viver em comunhão com Deus, comungar com Deus, tocar a Deus, ser tocado por Deus, ter os olhos abertos, entrar nessa experiência. Tudo que temos falado de sexta-feira para cá é exatamente a mesma coisa, não tem como sair desse ponto. Conhecer a Deus é adentrar para a realidade dessa experiência, irmãos. Não de ficar fora como na multidão, onde ele está no meio e nós estamos apenas como círculos em volta dele. E não ter e não tocar a experiência de fato de quem ele é, não ter os olhos abertos. Para quê? E o que Pedro está falando aqui foi o que Pedro percebeu e sentiu. Ele fala, vós também como pedras vivas, aquela rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E fala, e vós também como pedras, assim como Pedro é o Petrus, assim também nós somos as pedras desse edifício, que precisam ser sobrepostas ao fundamento e crescer sobre esse fundamento. Está se falando tudo da mesma coisa. E ele diz, chegando-vos para ele, sois edificados. Não tem outra coisa a ser feita. Glórias a Deus, irmãos, que o fim da nossa vida é nele mesmo. É nos perder nele, se é que existe essa palavra. É estarmos com ele, é vivermos para ele, é tocarmos a ele, é tocarmos a ele. Sermos tocados por ele e tocarmos a ele. Acompanhe comigo outro texto, por favor. Vamos entrando aqui. Mateus capítulo 2, versículo 11. Acompanhe aqui comigo. Mateus capítulo 2, versículo 11. Diz assim, já estamos lendo alguns textos de forma bastante objetiva por causa do nosso tempo. Mateus 2:11 diz assim, entrando na casa, aqui está falando dos magóis, né, dos magos lá que vieram, a partir vocês conhecem a história, vamos citar diretamente o texto, mas preste atenção nesse texto, porque esse texto vai continuar falando a mesma coisa do que temos falado. Entrando na casa, viram. Preste atenção no verbo. Entrando na casa, viram. A necessidade de ver. O que viram? Um menino. Ah, irmão, ninguém foi ver aquele menino quando Herodes foi questionar acerca daquele menino. Chamaram os estudiosos da época e todos foram falar, não, é assim, vai nascer em tal lugar, vai ser assim, mas ninguém foi lá ver. As pessoas conseguem ver alguma coisa, irmãos, mas estereotipada, não conseguem entrar. E se não entra, irmão, não tem realidade espiritual. Então falava do menino, mas ninguém foi ver o menino. Você compreende? Muito entendimento, muita compreensão, não tem realidade espiritual, não tem vida, porque aquele menino é de fato um menino. E também o Deus da glória. Mas esses homens vieram de muito distante, vieram de muito longe. E quando eles chegaram na casa, eles viram o menino. Bendito seja o Senhor. E o que aconteceu com Maria, sua mãe? E diz, prostrando-se, aqui eu quero meditar com vocês. Quanta dificuldade que temos de nos prostrar. Quanta dificuldade que o povo de Deus tem em se prostrar. E prostrar aqui é uma palavra muito ampla, irmãos. Prostrar aqui fala de dependência. Não fala só de reverência no sentido de se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, que também é. Mas prostrar, irmãos, é quando nós chegamos ao fim de nós mesmos. Prostrar é quando a força do nosso braço parece já não valer mais a pena.
Prostrar é quando todas as nossas tentativas e táticas e truques já não funcionam mais. E tem uma hora que a gente fala, Senhor, não dá mais. E você se prostra. Quando é que acontece a prostração na vida do crente? Quando ele vê o menino. Se não tiver os olhos abertos para ver aquele menino, irmãos, nós vamos continuar ainda na força do nosso braço. Nós não conhecemos a provisão que aquele menino é de Deus, da parte de Deus para nós. Então eles entraram, viram o menino e se prostraram. Segue o texto, e adoraram. E aí nós achamos muitas vezes que adorar é apenas verbalização de palavra, e necessariamente não. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores, o quê? Que o adorem em espírito. Adorar é uma posição diante de Deus. Se você disser que adorar é apenas cantar, depois que nós terminamos esse culto, acabou a adoração. Não, irmãos, o louvor são fruto dos lábios que confessam o seu nome, são palavras de elogios a ele, que é digno de todo louvor. Mas a adoração é uma posição diante de Deus. Deus busca os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Que o adoram em espírito. É uma posição que você tem diante de Deus, de correspondência daquilo que ele fala, daquilo que você ouve, daquilo que você fala, daquilo que ele ouve, sabe, irmão? Essa vida de comunhão que você tem com ele, essa é a vida de adoração, que te leva à condução à verdadeira adoração. Tem muito mais outros bemóis essa história, mas não é a nossa intenção avançar tanto aqui nessa questão da adoração, mas a adoração é uma posição diante de Deus. Ninguém consegue adorar a Deus se não tem os olhos abertos para ver o Filho de Deus, porque a adoração depende dele mesmo. Tudo vai depender dele mesmo. E como a adoração também é um fato assim, e como a adoração também é um fato assim, não pode ser diferente. Você compreende, irmão, a necessidade que nós temos de ver a Ele, de olhar para Ele, de uma forma diferente como nós nunca olhamos antes? Você pode ter ouvido isso muitas vezes, irmão. Eu também já ouvi muitas vezes o que eu mesmo estou falando hoje. Mas a pergunta é, quantas vezes você tocou essa realidade? É como se falássemos alguma coisa e falasse, irmão, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Pois é, irmão, mas a questão é, nós vivemos isso? Porque lermos isso não é difícil. A questão é se podemos entrar. O reino está aí, a sua realidade espiritual está aí. Ele não vem com aparência, né? Ele não tem aparência. Ele é uma realidade espiritual que nós estamos sendo convidados a penetrar e a viver. Porém, há necessidade de termos os nossos olhos abertos. E esses olhos abertos começam nesse texto, irmão, que Pedro nos convida a chegar a ele. Como podemos ter os olhos abertos se estamos distantes? Como podemos vê-lo se ele está tão longe? Então o texto diz, chegando-vos para ele, sois edificados. A prostração começa nos olhos. À medida que vemos, é que nos prostramos. A prostração e também a adoração. A adoração também é na medida que vemos. À medida que vemos, vamos adorá-lo. Se os meus olhos, irmãos, ainda não contemplaram o Rei, se tudo que vejo ainda está nas forças relacionadas dessa terra, dos meus braços, da minha capacidade, das minhas faculdades intelectuais, sabe, irmãos? Nunca, irmão, dificilmente eu vou me prostrar para adorá-lo. Ele não faz sentido ainda para mim. Mas na medida que o Espírito me leva, irmãos, a essa torrente, a essa realidade espiritual tão profunda de quem é o Filho de Deus, que só Ele pode mostrar, não eu, esse irmão que está falando. Ele, o Espírito, pode nos mostrar, pode nos abrir os olhos para essa realidade como nunca abriu antes. Você crê nisso? Deus pode, irmão, nos dar experiência e é exatamente isso que Ele quer fazer. E o que Ele nos desperta é como se Ele dissesse para nós, você quer ter essa mesma experiência que eu quero dar a você? Porque Ele é um gentleman, irmãos, Ele é um tremendo de um cavalheiro, Ele não invade nada e nem ninguém. Ele sempre fala para você e para mim, eu gostaria de fazer isso. Você também gostaria de fazer comigo? Você gostaria de viver essa experiência comigo? Eu queria abrir os seus olhos. Olha, eu tenho uns segredos para falar para você que eu não contei para ninguém. Ele falou, não vou chamar vocês mais de servo, vou chamar de amigo. Os servos não sabem as coisas do seu Senhor. Você entende, irmão?
Então, às vezes, nós estamos na condição de filho, nós precisamos alcançar a condição de servos. E ainda na condição de servos, ele continua nos chamando para um nível de comunhão e de vida com ele, a fim de que não sejamos apenas servos, não só pessoas que fazem assim, Rogério. Ah, tá bom, Senhor, eu vou lá fazer. Ó, faz assim, vai para lá, eu estou indo lá fazer. Não, irmão. Um nível onde ele fala assim, puxa, Israel, eu gostaria que você fosse para a esquerda nessa rua. E o Israel respondeu, Senhor, eu estou com o mesmo sentimento. É o nível mais alto da vida cristã, a união das vontades. Quando Deus quer uma coisa que você também quer. Irmãos, se a nossa vida não se aproximar a Ele, nós não perdemos a nossa vida na eternidade. Mas nós não podemos ser seus amigos. Ele quer mais do que servos, Ele quer amigos. Ele quer falar coisas para você que pertencem a você. Eu não duvido, irmãos, eu tenho certeza que muitos que estão sentados aqui, começando por mim que estou em pé, precisam ouvir muitas coisas da parte de Deus. E pode ser também que a experiência é uma experiência sine qua non. Todos têm basicamente a mesma experiência. Falando não como profeta, não. Falando como base na minha própria experiência. Todos nós precisamos ouvir algo de Deus, seja numa área, seja em outra. Muitos de nós estamos em oração para ouvir algo de Deus. Mas a vida cristã não é só você buscar algo de Deus de uma forma específica, mas estar com o ouvido totalmente aberto a todo momento em que Ele quer te comunicar alguma coisa. E Ele vai te comunicar coisas próprias dEle, realidades espirituais, do início ao final da sua carreira aqui. Então, se Ele não tem comunicado, irmão, nós estamos muito atrasados. Mas Ele deseja comunicar. Ele deseja falar conosco. Ele é muito comunicativo, nosso Deus. Não é possível um cristão, irmãos, viver sem um único dia poder acordar e ouvir algo, nem que seja um sussurro do seu Senhor. A vida cristã não é uma vida separada dele, pelo contrário, é uma vida em união com ele. Não existe nada nem ninguém que possa nos separar dessa realidade. Se estamos distantes, irmãos, é hora de voltarmos rápido, correndo. Esse lugar que Ele preparou para nós, irmãos, é um lugar insubstituível. O prazer da nossa vida aqui não pode substituir esse lugar. As decisões que tomamos aqui não podem substituir esse lugar que pertence a Ele. Se tomamos decisões erradas aqui, porque se a nossa vida é fraca diante de Deus, ela vai ser fraca diante dos homens, ela vai ser fraca diante da sociedade, ela vai ser fraca diante da família. Porque temos famílias fracas entre o povo de Deus, não se pega no grupo apenas que está aqui, mas do povo de Deus em geral, porque estamos vendo tanta coisas, irmãos. Se Ele é toda a provisão para nós, porque sendo muito ricos, nós estamos muito pobres. O contrário dele, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Mas nós não somos pobres, irmão. A Bíblia não diz que somos pobres. A Bíblia diz que somos ricos. E eu falo para você, irmãos, vamos chegar lá no Rio de Janeiro, vamos até lá em casa, tomar um café. E você fala, irmão, não tem um centavo no meu bolso. É isso que acontece com a gente. Mas tem 10 mil reais no seu bolso. Não é que você não tem, é que você não tem conhecimento de que tem. Nada nos falta, absolutamente nada. Nós temos tudo para viver a vida gloriosa ainda aqui nessa terra. Não há texto bíblico que fala de futuro. Sim, existe a Nova Jerusalém, existe o porvir e todas as questões ligadas à escatologia. Isso está muito claro do que vai se viver depois, os nossos entes queridos que vamos ver novamente. Que maravilha, vamos ver, né? Daqueles que foram, que partiram em Cristo, já estão nos esperando, provavelmente devem estar até torcendo por nós por lá. E vamos vê-lo novamente. Existe muita alegria para o futuro. Mas não diz a Bíblia que existe desespero para o presente. Porque a vida que ele viveu aqui foi uma vida que ele viveu para prover para nós tudo aquilo que nós precisaríamos. Não deixa o diabo falar outra coisa para você. Se você abrir os seus ouvidos para o diabo fazer um ninho na sua cabeça
e dizer que isso é assim mesmo, que isso aqui não tem jeito, que aquilo para lá, sabe essa conversa? Sabe essa conversa? Que às vezes a gente coloca água nessa semente e começa a regar isso e já achamos que é o nosso próprio entendimento que está entendendo. Não, 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 irmãos. A fé não está aí. A fé não está aí. Nem sequer em fazer movimentos com a mão, vibratórios, isso não é fé, irmão. O poder do terceiro olho, de mentalizar para que as coisas aconteçam. Não, irmão, não estou mexendo com coaches da internet. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se nós cremos, irmãos, seremos salvos. Se olharmos para ele, seremos transformados por ele. Bendito seja o seu nome. E o texto aqui então segue. Prostrando-se adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Irmãos, quanto nós desejamos, nós falamos para os nossos irmãos, né? Que nós precisamos ser generosos. E aqui não está falando apenas de generosidade, de ofertas específicas. Esses homens vieram de longe, irmãos, esses homens ofertaram suas próprias vidas. Esse é o modelo que nos aparece aqui. Quando eles viram o menino, irmãos, eles despojaram de tudo aquilo que eles tinham. Muitas vezes estamos lutando ainda com questões relacionadas a isso, a dar, vou entrego mesmo ao Senhor. Irmão, se você não se entrega a Deus, a quem você vai se entregar? O que tem nesse mundo ainda para você e para mim? Em quem você ou eu estamos apoiados em quê, irmão? Se não nos entregarmos a Deus, irmãos, vamos nos entregar a quem? Mas enquanto não vê o menino, não tem como se entregar. Os olhos precisam ser abertos para vermos que tudo em volta dele está opaco, sombrio, frio. Mas quando nós vemos o menino, os nossos joelhos se dobram, nós o adoramos e depositamos aos seus pés, não apenas o nosso 10%, irmão, toda a nossa vida, toda a nossa existência, porque entendemos que a nossa existência só tem sentido nele. Bendito seja o seu nome. Estamos reunidos aqui, você sabe que nós estamos, né, num ambiente celestial e também tem coisas por aí, não é? E a gente precisa dizer alto em bom tom, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para quem quiser ouvir, com carne e sem carne. Bendito seja o Senhor. E aí o texto ainda segue, vamos aqui, ele diz que eles deram abrir do seu tesouro e entregaram naquele dia ouro, incenso e mirra. O ouro fala da divindade, o incenso fala do serviço, porque a oração também é um serviço, um ministério diante de Deus, da igreja. E a mirra, eles embalsamavam corpos com aquela mirra, e isso fala da morte. E aqui tem uma mensagem que é aquele menino que está recebendo todos esses benefícios. É a divindade em serviço na morte. Aquele menino que ninguém dava nada para ele, nós damos a ele toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração. Porque aquele não é apenas um menino, aquele é um menino que é o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o seu nome. Vamos a um novo texto, acompanhe comigo, a experiência de Simeão, capítulo 2, ainda de Mateus, versículo 27, diz assim: movido pelo Espírito, porque aí está o Espírito, não é, irmãos? O Espírito que foi nos dado para abrir os nossos olhos em relação a Ele. Perdão, irmãos, perdão, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Interessante que todos que são movidos pelo Espírito, de alguma coisa vão para casa. O Espírito está sempre conduzindo para casa. E foram ao templo, naquele contexto do Antigo Testamento, nós entendemos. E diz, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Hebreus 13:15, meus irmãos lembram? Né? Que o louvor são fruto dos lábios que confessam o seu nome. E aqui entra o assunto do louvor a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
Por que, Simeão, você está falando isso? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quando os olhos podem ver o menino, irmão, já nada mais nos prende nessa terra. A edificação da casa de Deus no Antigo Testamento, no tabernáculo, por exemplo, as madeiras, se você vê uma acácia, você fala, isso é a obra de Deus, porque a acácia é uma árvore muito torta. E eles tinham que aparelhar, eles cortavam e aparelhavam, porque essas madeiras elas eram colocadas sobre bases de prata, de duas em duas, né, para formar as paredes do tabernáculo, tipo da casa de Deus no Antigo Testamento. Só que você observa que de onde sai a madeira? Da árvore. De onde a árvore sai? Do mundo, das suas raízes profundas colocadas aqui. Né? Então, para a edificação, Deus precisa cortar as ligações, os corações, as intenções, os sonhos, sabe, irmãos? Esse Deus que apresentaram para a gente que sonha, Deus não sonha, Deus tem propósito eterno. E nós também não sonhamos, nós também temos propósito eterno, porque isso foi colocado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então Deus nos tirou dessa terra, não é? Para nos colocar em base segura, em bases de prata. É onde descansa as madeiras, nós descansamos sobre a salvação segura do Filho de Deus, daquilo que Ele fez por nós. Não é? E essas madeiras também, cada uma delas tinha um côvado e meio. Isso não é uma medida completa, porque a medida completa é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essas madeiras precisam estar colocadas uma ao lado da outra, porque nós não conseguimos caminhar sozinho. Como igreja, não existe igreja sozinho. Não existe carreira solo na igreja, irmão. Na igreja todos temos que caminhar juntos, porque é uma edificação conjunta de muitas pedras sobre aquela única pedra. Amém? Então ele vai precisar retirar a madeira ou a árvore do contato com o mundo, do contato com o solo, para colocá-la sobre bases de prata, para fazer parte das paredes da casa de Deus. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco. Mas agora, irmãos, você observa que muitos de nós temos muita dificuldade na vida cristã porque ainda os nossos olhos estão colocados em sonhos. Nós mesmos, como pais, nós queremos que nossos filhos façam isso, que estudem aquilo, que sejam aquilo outro e aquilo outro. Mas, irmãos, onde fica o testemunho de Deus? Não que as crianças não devam estudar, que os meninos não devam estudar, mas é mesmo, irmão, o encargo de cada pai, de cada mãe, colocar o filho na melhor situação nessa terra? Esse não é o mesmo sentimento de Simeão. Simeão, quando vê esse menino, Simeão se porta de uma única maneira. Ele diz que os seus olhos já não estão mais aqui, que ele já pode ser levado, porque os seus olhos têm visto a salvação. Você está vendo, irmão? Tudo que está relacionado aos nossos olhos, a nossa experiência com Deus, Ele sempre vai levar os nossos olhos para Ele mesmo. Se você quer ser edificado, os olhos precisam ser voltados para Ele. E quando eu falo dos olhos, eu falo da experiência, do viver com Ele. Não apenas olhar para Ele, mas segui-lo por onde quer que Ele vá. Bendito seja o seu nome. Aleluia. E aqui segue, vamos seguir aqui o texto, Mateus 16, voltando lá naquilo que nós estávamos, Mateus 16, 19 diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E essa se estabelece a quarta grande verdade desse texto para nós, para a igreja. Primeira grande verdade é Cristo como Filho do homem e Filho de Deus. A segunda grande verdade fala da edificação da igreja. À medida que o vemos como Filho do homem e Filho de Deus, começamos a descobrir quem Ele é e quais são as provisões de Deus por Ele, através dEle, para nós, para que por Ele possamos ir crescendo. Isso está falando da edificação da igreja. E agora ele começa a falar das chaves do reino dos céus. Então você vê que é uma sequência bastante lógica. Não tem como pular etapa. E aqui ele vai dizer, acompanhe comigo, por favor. Dar-te-ei chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Se a gente avança rapidamente para esse texto, sem ter a consideração do que foi falado antes, nós entendemos que se nós nos consertarmos aqui entre 4, 5, 2, 3, 10, 20, e falarmos, vamos ligar aqui, porque certamente vai ser ligado nos céus, nós achamos que isso é dessa forma. Não, irmãos, são os céus que ainda continuam governando. Quando a igreja traz os céus para a terra, quando o testemunho dos céus vem para a terra na vida da igreja, é que ela tem autoridade para fazer esses níveis de ligação.
A igreja não fala coisas e o Espírito Santo assina embaixo, irmão. Aquilo que a igreja fala, até porque esse foi um problema, esse foi um erro do catolicismo romano, quando disse a Santa Madre Igreja diz. Igreja não fala, irmão. Quem fala são as Escrituras Sagradas. A igreja obedece, a igreja ouve, a igreja reverbera aquilo que ouve e aquilo que vive, mas a igreja não determina nada que não esteja segundo a vontade e os propósitos divinos. Então, esse texto, quando fala as chaves, também nos traz uma consideração interessante nesse ponto. Porque nós estamos falando da casa de Deus, da edificação da casa de Deus, nós estamos falando das chaves. Sabe quando você entra num empreendimento que ainda está lá nos fundamentos, e você já começa a pagar ali alguma coisa, você ainda não tem as chaves. Quem são essas chaves, na verdade? Porque se tem chave, tem sobreedificação. Se tem sobreedificação, tem que ter fundamento. Se tem fundamento, tem que ter a planta. Quem é a planta dessa casa? Quem é o fundamento dessa casa? Quem é a sobreedificação dessa casa? E quando ela termina no seu processo de edificação, você tem as chaves. Então, a igreja não edificada, irmãos, eu salvo engano, não sei se tem chave. Chave é a autoridade de ligar e desligar. Chave é dizer o que é de Cristo fica aqui dentro, o que é fora, o que está fora fica lá fora. Chave é fechar a porta quando a porta precisa ser fechada para alguém e abrir quando ela deve ser aberta para alguém. Isso é autoridade divina na igreja. As chaves do reino dos céus. Ele entra agora com essa expressão, ele não entra bem no início dessa expressão, do que ele vem falando. O que ele vem falando primeiro é do Filho do Homem ser conhecido por nós. Esse é o ponto. Depois ele fala que a base desse conhecimento vai edificar a igreja. Esse é o segundo ponto. E aí agora ele vai dizer, e as chaves, eu vou te dar as chaves do reino do céu, porque se a igreja está edificada, então as chaves podem ser entregues. Você não vai entrar no imóvel que não foi edificado, não é? Talvez Deus, talvez você, vamos colocar dessa forma, talvez você não vai dar as chaves para alguém que você não tem confiança. Chaves fala de possibilidade de abertura de porta, para entrar e também para sair. Então, quando você vê o modelo, acompanhe comigo, por favor, mais um texto da palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, acompanhe comigo, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: Este, se referindo ao Filho do Homem, este é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele, capítulo 1, versículo 15. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam principados, soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo, pois, foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O texto, quando começa a falar, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora, olha essa expressão. Nele foram criadas todas as coisas. Depois o texto vai dizer que ele também criou, não é? E que também nele subsiste. Mas quando fala que nele foi criado, o apresenta como um modelo. Se você é arquiteto, você vai entender isso, porque Paulo também fala isso. Eu, como sábio arquiteto, ponho o fundamento. Então, a base do fundamento é a arquitetura, é o desenho. Existe um desenho arquitetônico por meio do qual Deus faz todas as coisas. E Paulo está falando aqui, de onde Paulo tirou essa expressão? Nele, se você disser por ele foi criado, nele subsiste, tudo se compreende, mas dizer que nele foram criados é porque ele é o desenho onde Deus cria tudo, não só o homem. Todas as coisas foram criadas nele. Sabe de onde Paulo tira isso? Do capítulo 1 de Gênesis, do Bereshit, Bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Bereshit é exatamente essa a ideia, porque B é a preposição
Ereshit vem de Rosh, de cabeça no hebraico, de principado, de príncipe, de princípio. E o tradutor preferiu a palavra princípio, corretamente, sem problema. Mas você pode fazer uma tradução alternativa, dizendo que no cabeça criou Deus os céus e a terra. Então, por isso que Paulo está falando, nele foram criadas todas as coisas. Então, Deus tem um modelo arquitetônico para criar tudo. E esse modelo arquitetônico é o seu filho. Mas quando ele tem um modelo arquitetônico, agora ele pode começar fundamentalmente, especificamente em relação à igreja, ele pode lançar fundamento. E Paulo fala, como sabe, arquiteto, lancei fundamento. Bom, se Paulo é um arquiteto, Paulo conhece o desenho da casa de Deus. Ela tem um desenho, irmão. Ela tem um modelo, ela tem um padrão. Não sou eu que estabeleço. Esse desenho é o próprio Filho de Deus. Ele não é só o desenho, ele também é a base de tudo. Então, nesse edifício que chega até o reino, nesse texto que nós estamos lendo do capítulo 16, começa com um modelo arquitetônico chamado Cristo. Depois, por ter esse modelo, Paulo fala, como sabe o arquiteto, lança o fundamento. E quem é esse fundamento? O próprio Paulo explica. O qual é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. É o que ele fala. Então, Cristo é o modelo arquitetônico, Cristo também é o fundamento. Aí ele fala, e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica. Porque ele fala que o edifício pode ser feito de ouro, prata e pedras preciosas e também madeira fina e palha. E a obra de cada um vai ser provada. Então, quando chega na sobreedificação, parece que é uma certa liberdade de se fazer as coisas. Claro, com responsabilidade, não é? Porque é possível fazer um edifício equivocado sobre aquele fundamento. O fundamento não pode ser outro, é o filho. Mas a sobreedificação também tem que ser o filho. Ouro, prata e quê? E pedras preciosas. O que significa isso, irmão? O que é ouro na Bíblia? A natureza divina. O que é prata? A obra do Filho, a redenção e toda a obra do Filho. Né? E o que são as pedras preciosas? Porque nós somos da condição de barro a pedra e de pedra, pedra preciosa. É a obra do Espírito Santo. O que ele está falando é que nesse fundamento, qual é Jesus Cristo, como base, a sobreedificação é ele também. É a própria Trindade representada nele. Bom, irmãos, e agora se chegou ao ponto da edificação e agora está tudo pronto, surgem as chaves. E aí eu digo para você, irmão, e quem são essas chaves, irmão? Aí vamos reunir aqui 3 pessoas e falar assim, não, irmão, vai ser assim, vai ser... Não, irmão, não. Essas chaves também são ele mesmo. É ele que faz a determinação de tudo. Quando uma igreja fala, quando uma igreja determina por ele, determina nele e determina para ele. O que é ligado aqui é aquilo que é ligado nele, por ele, para a glória dele. Essa é a igreja de Deus. Bendito seja o seu nome. Então, quando chegamos no nível de chaves, nós estamos falando do nível do reino. Lembra que eu falava ontem para os meus irmãos? Que Deus está preparando uma noiva de botas. Parece uma coisa meio estranha, né? Do que a gente às vezes vê na rua hoje. Deus está preparando uma noiva assim, de coturno. É uma noiva como uma serva, como alguém que não é apenas que está adornado com a beleza de Cristo, mas está capacitado para trabalhar na guerra. Nós estamos numa grande guerra. A saída de Cesareia de Filipe tem como fim Jerusalém. Muitas coisas desagradáveis esperam o Senhor por lá, e ele sabe disso. E no momento em que ele vai falar um pouco sobre isso, é exatamente no mesmo momento onde Pedro, que teve 2 maravilhosas revelações, deixou seus sentimentos serem enganados pela teologia da prosperidade. Logo você, Pedro, a gente apostava em você todas as fichas, é o homem que mais apanha, tadinho. Um dia no céu pode ser que a gente vai ter que acertar algumas coisas com Pedro lá, porque eu nunca vi falarem tanto de Pedro, mas pode ser que tenha sido aquele que mais cresceu, porque foi quem mais se expôs. E quando nós expomos, podemos ser depurados, podemos ser trabalhados, não nos escondemos. Eis aqui, Senhor, aqui está o teu servo, Senhor, eu gostaria, mas sou tão fraco, sou tão miserável, mas eis-me aqui, Senhor, tenha compaixão de mim, me ajude. Às vezes queremos ficar quietos, na timidez, lá encostado no fundo, né, irmãos, e não somos trabalhados. Precisamos ser trabalhados, precisamos nos achegar a Ele, para sermos por Ele
depurados, sermos por ele edificados, a fim de que essa edificação chegue ao nível das chaves. Irmão, será se Deus tem dado uma chave na sua mão? Será se estamos nesse nível de representação na cidade em que Deus tem dado chaves de autoridade para a igreja? Será se isso tem acontecido? Para mim, me parece muito claro que essas chaves são dadas na medida, elas são dadas, são entregues, são confiadas à medida que a casa é edificada. Não tem como dar chave para a criança, irmão. Mas o Senhor quer nos dar suas chaves. O Senhor quer ser representado por nós. Essas chaves não representam algo físico em que você vai abrir e vai fechar. Essa chave representa uma autoridade da Igreja de Deus em Joinville, para vocês se levantarem e falar, vai em nome de Jesus, e vai. Amém? Para se anunciar o Evangelho com poder e grande glória. E você vê as obras profundas do Deus eterno, que continuam sendo exatamente as mesmas. Como nós precisamos ser edificados, irmãos, para que a obra de Deus tenha cabo em nós antes da nossa partida aqui. Bendito seja o seu nome. E aqui segue, já vou terminando, por favor, já vou terminando. Eu gostaria de seguir Mateus 21, acompanhe comigo, por favor. Mateus 16, versículo 21 a 23. Diz assim, Mateus 16. Desde então, desde esse tempo, desse contexto de tudo que acabáramos de ler, quando o Senhor os leva a Cesareia de Filipe e fala sobre ele e tudo que nós lemos até agora. Desde então, ou desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Me impressiona o fato de que a cruz não é apresentada antes do conhecimento do próprio Deus. Ninguém aqui é masoquista, irmão. Ninguém vai correndo atrás de cruz. Você nem precisa fazer essa oração. É uma coisa automática. Mas me parece muito interessante que em Cesareia de Filipe ele não fala sobre a cruz. Ele fala sobre ele. Às vezes nós queremos adiantar as coisas, mas as coisas não podem ser adiantadas. Elas pertencem a uma ordem cronológica adequada dentro do propósito divino. Então, irmãos, eu não tenho como, dificilmente, sabe esse assunto de cruz que aterroriza a gente quando os irmãos começam a falar? Ai, meu pai, já vem esse assunto de cruz, né? E lá atrás fala assim, cruz, credo, né? Porque lá vem esse assunto de novo. Sabe por quê, irmão? Porque a gente não conhece a cruz como bênção. Para ele foi maldição, porque maldito todo aquele que for colocado sobre o madeiro. Mas para nós, irmãos, é uma bênção a cruz. A bênção da substituição passa pela vida da morte. Não tem como viver vida de ressurreição se não passar pela cruz. Entende, meus irmãos? Então, por isso, Tiago vai dizer para a gente não desmaiar, porque tudo está no plano e está no propósito de Deus. Deus tem todas as coisas sob o seu cuidado, irmão. Nada fugiu, nada foge do seu cuidado, do seu alcance. O que você passa, o que nós passamos, tem duas possibilidades. Tem a possibilidade de ser, de estarmos colhendo o que plantamos, isso não é a cruz, mas quando você quer viver justo e piedosamente em Cristo Jesus, é por esse processo que você passa. Então, somos convidados em Cesareia de Filipe. Mas o rosto, a intrépida resolução de quem vai para Jerusalém. O Filho de Deus precisa entender que a edificação começa aos pés do Monte Hermon, na vida de comunhão com nosso Senhor, conhecendo como dele somos conhecidos, mas ao mesmo tempo, paralelamente, estamos sendo conduzidos para cada vez mais, menos de nós e mais dele. O que é o reino? Não é a edificação do rei na vida da igreja? E como Deus pode edificar-nos? Na medida em que há substituição. Na medida que há realidade espiritual daquilo que ele diz no capítulo 6 de Romanos. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele, se foi crucificado, morreu, irmão. Se morreu e Cristo ressurgiu, ressurgimos com ele pela fé em novidade de vida. Então por que nós estamos brigando com o velho homem, irmão, se ele já morreu? Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Por que estamos brigando, irmãos, ainda? Porque não entendemos. Então vamos ficar brigando com alguém que está morto. Você sabe?
Qual é a realidade espiritual do que as Escrituras nos ensinam sobre isso, irmão? Que nele, em Cristo, toda essa realidade da morte pode ser provada. E não só da morte, porque os que morreram também ressuscitaram com ele novidade de vida. Então nós vamos ver que nós temos batalha sim, nós temos dificuldade sim. Agora, lutar, irmãos, contra situações que são impostas pela nossa carne, isso não é exatamente o que ensina o Evangelho. O Evangelho não ensina você a mergulhar na carne para resolver o problema da carne, irmão. O Evangelho ensina você a ir a Ele, para aquele que venceu todas as coisas por você e por mim. É quando vamos a Ele, irmãos, é que somos libertos. É quando vamos a Ele é que somos salvos. É que quando vamos a Ele é que temos a capacidade de lutar, de prevalecer contra as fraquezas e as debilidades da carne. Muitos de nós cristãos ainda fazemos isso. Nós estamos brigando contra nós mesmos. E o dia que a gente ficar bem, a gente vai para a igreja. Irmão, você não vai nunca para lá. Não faça isso, irmão. Creia na obra que Ele fez por você. Seja qual for o seu prejuízo, o meu problema, irmão, nós temos que crer. Se crede, verás a glória de Deus. Tudo vai acontecer, irmão. Seja na hora, seja no seu tempo. O que Deus quer de nós, Ele não é o homem, irmão, que mente, e nem o filho do homem. Ele não é esse. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de toda a verdade. Ele é o Deus que de fato nos sara, nos salva, nos cura, né? Nos levanta, nos faz crescer. Tudo, absolutamente tudo está nele. O problema é que nós não conhecemos a Ele com essas provisões que Ele tem nas mãos. E aí nós ficamos tentando resolver os nossos problemas e não conseguimos nunca. E ficamos dando volta no monte e parece que a vida cristã está já entediada, eu já não estou aguentando mais isso. Precisamos dele, irmãos. Irmãos e irmãs, querida, nós precisamos desesperadamente encontrar com ele. E nós vamos observar que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo o que nós precisamos efetivamente está nele. Amém? Bendito seja o seu nome. E aqui, vamos lá, ele diz, era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o de parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso não, ou de modo algum, ainda mais depois de todas essas revelações que eu recebi, parafraseando, de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. E essa pedra de tropeço é uma coisa interessante. Uma vez vi o irmão Christian Shen falar sobre isso, que é uma espécie de armadilha que é colocada no caminho para que você não alcance o seu objetivo. Então, os sentimentos de Pedro estão impedindo de alguma forma, ou estão sendo colocados de alguma forma, entre Jesus e a vontade suprema de Deus, que é ele ir para a cruz, e ele está de acordo. Mas Pedro, com seus sentimentos, entra, porque acabaram de receber 2 grandes revelações, então parece que é a terceira. Não é a terceira. Entrou nos seus sentimentos naturais e está achando que as coisas são de outra forma, porque o que Jesus está nos dizendo é que a vontade divina está conectada à cruz. A cruz nem sequer é um princípio para o pecado. A cruz é um princípio que aparece na própria Trindade. Cristo não tem pecado, aquela cruz não é dele. Ele a tomou, mas aquela cruz não pertence a ele. Mas a vontade de Deus está conectada, passa pela cruz. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos, e para mim, primeiro que falo. Toda a potencialidade da vida, tudo que Deus precisava nos dar em Cristo já nos foi dado. Está em nós, absolutamente em nós. O que é necessário para que essa vida cresça e flua? Essa semente precisa, em nós, precisa ser, assim como a semente que é lançada na terra, lembra que tudo é que se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica só, mas se morrer, vai produzir muito fruto. É exatamente o que está acontecendo com ele, é uma figura daquilo que também vai acontecendo conosco. Toda a potencialidade do que Deus deu a você em Jesus está aí com você. Só que é necessário que essa semente, a vida que está no interior, né, para que ela possa brotar, a sua estrutura precisa ser quebrada.
Existem coisas em nós que sufocam a semente. Os nossos sonhos sufocam a semente. A maneira equivocada de vermos o Evangelho sufoca a semente. Sabe? A maneira de entendermos as coisas, nossos procedimentos sufocam a semente. Então, por que ele introduz a cruz? Porque a cruz é exatamente a maneira de aniquilar o primeiro para que o segundo possa ter expressão. Então, por que por um lado tem a revelação de quem ele é, mas por outro lado, nesse mesmo contexto dessas 4 grandes revelações, ele apresenta a cruz? Porque a cruz vai aniquilar o primeiro para que o segundo seja estabelecido. A vida já está em nós, tudo já está em nós, não existe nada que nós necessitamos que esteja fora. O que necessitamos é receber com gratidão a boa mão que nos trata. Quando Deus diz que nós estamos errados, de fato estamos errados. Quando Deus diz que temos que abrir mão de certas coisas, nós temos que abrir mão de certas coisas. Por mais que toque os nossos mais profundos sentimentos. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro tem a revelação, mas há uma dificuldade aqui, porque Pedro não está entendendo a obra da cruz. Então a obra da cruz é para que a gente entenda uma coisa. Existe um Deus que muitas vezes vai dizer não para nós. Porque o que precisa prevalecer na nossa vida é o sim dele. E o sim dele para prevalecer, precisamos sair de cena, para que Cristo, nosso substituto, possa ser colocado em nosso lugar. Toda deficiência que temos não é porque não temos a Cristo e a sua obra em nós. A deficiência que temos é porque muitas vezes temos dificuldade com esse instrumento tão utilizado na mão do Espírito Santo. A cruz. Ela é aquele instrumento que o Senhor vai utilizar para que a gente não atinja os nossos objetivos. Sabe, irmão, você que tem sonhos, sabe? Deus coloca uma armadilha na sua frente. Sabe o que é essa armadilha? Para que você e eu não sigamos em frente até o seu sonho. Porque Ele tem algo maior para você e para mim. Ele tem propósitos eternos. Então, tudo que vai sendo colocado na nossa frente, que nos faz cair, como Ele fala, tu és uma pedra para me fazer cair. Essa é a expressão dele para Pedro. Então, muitas vezes é exatamente o que acontece conosco. O Senhor precisa colocar um obstáculo, obrigado, filha. O Senhor precisa colocar um obstáculo para que a gente não continue, porque se continuarmos, vamos nos perder nos nossos sonhos, nas nossas ideias, no que a gente entende, nas nossas coisas, mas Ele cuida de nós. Então a cruz não é uma maldição, a cruz é uma bênção. Para atingir o reino nesse nível de processo de edificação da igreja, Ele precisa nos levar nesse caminho. Irmãos, é um caminho, como dizia o irmão Atmani, um caminho salpicado de sangue e sangue de muitas feridas. Talvez não poderíamos falar isso para novos convertidos, que eles iam desistir, quem sabe. Mas se Deus está fazendo, de fato, colocando um exército nessa terra para expressá-lo, como Javete Sabaote, que vai à frente da batalha, Ele precisa nos preparar como homens e mulheres valentes na sua presença. E aí nos faz passar por muitos processos. Mas todos os processos que Ele nos faz passar, em todos eles estamos nas suas mãos. Ninguém aqui está nas mãos do diabo, irmãos. Nós estamos nas mãos do Deus vivo. Os processos pelos quais passamos são necessários para o nosso máximo benefício. Deus é por você, irmãos. Deus é com você, irmã. Deus é contigo, Deus é conosco. Essa é a palavra que precisamos afirmar nessa noite. Deus é conosco. É o nosso general de guerra. Se estamos em batalha, Ele está à frente da batalha. Se levantou algo aqui, se levantou algo ali, algumas coisas se levantam para tentar nos distrair ou para tentar tirar o nosso olhar, mas precisamos olhar com um olhar firme naquele que é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Ele mesmo que tem o poder, irmão, de nos levar não só pelas águas tranquilas de Cesaré de Filipe, mas nos fazer passar pelas dificuldades de Jerusalém, do Mar Morto. Porque não se pode ter vida de ressurreição se não passar pela morte. Não é que a vida vem da morte, mas a vida de ressurreição passa por lá. E Deus vai nos levar por esse caminho. Bendito seja o Senhor, que esse caminho é o melhor de todos os caminhos. Esse é o caminho de Deus. Esse é o único caminho. Como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Deus está preparando o seu povo. Deus segue preparando o seu povo. Deus deseja dar chaves do reino dos céus, autoridade ao seu povo para representá-lo nessa terra com poder e grande glória.
Você quer representar o Senhor, sim ou não? Você quer viver a sua vida como você está vendo? Tá bom para você? Fica tranquilo. Para mim não está, não. O desespero do pregador é o que ele fala. Para mim não está. Já vamos há 40 anos nisso, irmão. Ainda não vimos. Eu quero ver. E quero ver junto com meus irmãos. Então nós temos que prosseguir. Temos que prosseguir até aquele grande dia, com fidelidade ao seu depósito, com fidelidade à sua palavra, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá, seguindo com todos os santos. Como eu falei, não existe carreira sola, ninguém consegue ser autoedificado. Ninguém é edificado em casa, irmão. A edificação ela acontece na casa de Deus, por isso que Deus convida a todos ao mesmo, chegando-vos para ele, não é singular. O sacerdócio não é sacerdote, é sacerdócio. É um grupo de pessoas. É aquilo que Deus chama, segundo o seu eterno propósito, desde o início do Gênesis, irmão. Já começa chamando um homem e uma mulher que estão dentro de uma unidade, né, única, onde o homem e a mulher fazem parte dessa unidade. Vê o capítulo 5 de Gênesis, você vai ver isso. E durante todas as escrituras, Deus sempre está chamando o seu povo. Porque nós precisamos estar juntos, e juntos nessa visão, juntos nessa jornada, caminhando até aquele grande dia. Então, fechando, nós vamos mencionar, por último, essa questão desses 4 pontos cardinais da fé cristã, daquilo que é importante e que nós precisamos prosseguir. O Filho do Homem, o Filho de Deus. Tudo começa aí. Esse é o centro do coração divino. Irmãos, ele não tem outro centro. Então, tudo que ele faz na sua vida e na minha vida, sabe para quê? Não é para você se tornar uma pessoa melhor, irmão. É para que você veja quem ele é. Não é para você se tornar uma pessoa espiritual, irmão. Isso ainda não cumpre o propósito de Deus. É para que você veja quem ele é. Porque sabe o quê? Vai ter uma eternidade para frente para você passar, você e eu. Cada um de nós aqui tem uma eternidade para se viver para lá. O que vamos fazer lá, irmão? Vai ser espiritual lá? Porque se você está trabalhando aqui somente para a espiritualidade, ainda que é uma realidade dentro do depósito divino, que é muito mais amplo do que isso, mas será que é só para a gente ser espiritual na eternidade? É para conhecê-lo aqui e lá continuar a conhecê-lo. E esse conhecimento nunca vai acabar, porque se acabar esse conhecimento, ele deixa de ser Deus. Então nós vamos conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo e conhecê-lo. Ele está nos treinando daqui, para começar essa jornada aqui. É óbvio que o conhecimento aqui, ele faz parte de um processo também de edificação, porque é a base da edificação, como nós lemos, é o conhecimento de quem ele é e do que ele fez, e sendo da parte de Deus para nós o que ele nos deu. À medida que eu conheço, é à medida que eu entro. À medida que eu toco a realidade espiritual, é à medida que aquilo é formado em mim, ou aquele é formado em mim. Mas os dias da eternidade que vamos passar, não consegui ver nenhum outro verso. Parece que a única coisa que vai acontecer na eternidade é continuar a conhecê-lo por toda a eternidade. Essa é a base da nossa edificação aqui, para a introdução da representatividade legal dele aqui também. Ele quer ser representado em você e em mim individualmente, ele quer ser representado na sua e na minha família, ele quer ser representado na congregação, ele quer ser representado na cidade. Ele não tem como ser representado onde os lugares as pessoas falam, Senhor, vai cuidar da Assembleia de Deus, porque aqui nós sabemos bem como fazer. Não, não sabemos bem como convém saber. Porque só sabemos de fato quando ele, a revelação de Deus, pode chegar, entrar, adentrar nossa realidade e nos transformar de tal maneira, né, a fim de que sejamos aquilo que ele nos programou para ser. E aí começa esse aspecto representativo. A igreja é uma representação legal da Trindade aqui. Se alguém quiser conhecer a Deus, vai ter que conhecer a igreja. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a minha também. Se as pessoas tocam a igreja e veem outras coisas que não é o próprio Deus, algo muito equivocado está acontecendo. Queira Deus, antes de nós fecharmos os nossos olhos aqui, antes do nosso Senhor vir na sua glória com poder, o Filho do Homem vir com poder e grande glória, que sejamos esses que o represente aqui. Que sejamos esses, que as pessoas ao tocarem, possam tocar o próprio Deus, não sendo cada um de nós o próprio Deus, mas sendo uma representatividade legal que ele deixou aqui,
Você, irmão, você, irmã, cada um de nós somos esses representantes que Deus deixou aqui. Então, quando o Senhor falou, ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, eu estou indo, né? Vou enviar outro Consolador, ele vai falar acerca de mim, etc, etc. E também ele fala para Filipe, não é esse Filipe aqui, é o outro, né, Filipe? Mas pode falar para você também. Mas lá ele fala de forma específica para Filipe, né? E ele fala de uma forma representativa, ele fala que está indo, né? Mas que ele vai deixar os discípulos, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Então, como é que o Pai enviou ele? Representativamente. Ele vem para representar o seu Pai, essa é a sua principal finalidade, não é? Ele vem para representar o seu Pai. Agora ele diz que vai deixar-nos aqui. E da mesma maneira que o Pai o enviou, agora ele nos envia. Então, qual é a função da igreja, irmãos? Representá-lo. Representá-lo. Então ele começa todo esse processo de edificação, nos levando para ele, como nós falávamos, né? A fim de que possamos vê-lo e sermos transformados por ele. E na medida que vamos sendo edificados na casa de Deus, nesse processo de edificação, o reino de Deus vai sendo estabelecido. Porque na medida que Cristo vai crescendo entre os seus súditos, o rei vai crescendo entre os seus súditos, aí vai aparecendo o reino. Bendito seja o Senhor, que não seja uma utopia, que seja uma realidade espiritual para cada um de nós. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra.